Olá, começa agora mais um TCU em Ação. Neste programa vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União que geraram economia aos cofres públicos e auditorias que colaboram para aperfeiçoar os serviços públicos. Acompanhe. TCU faz recomendações para aprimorar a contratação de terceirizados. Diálogo público acontece no Pará e no Rio Grande do Sul. Parecer das contas do segundo ano da presidente Dilma Rousseff é aprovado com ressalvas. Lei de licitações celebra 20 anos e TCU discute avanços em sua aplicação. Com o objetivo de aperfeiçoar a execução dos contratos de terceirização na administração pública, o Tribunal de Contas da União fez uma série de recomendações ao Ministério do Planejamento. A decisão decorreu da identificação das dificuldades que os órgãos estão enfrentando com esse tipo de contrato. Confira na reportagem. Com o objetivo de reduzir custos e aumentar a produtividade, a terceirização é uma realidade na iniciativa privada. Ela é usada por grandes corporações em diversos ramos empresariais. Nos últimos anos, a administração pública também passou a se utilizar da terceirização. No entanto, existem certos requisitos que não podem ser deixados de lado. É necessário que os serviços terceirizados digam respeito às atividades meio e não haja pessoalidade ou subordinação direta. A administração pública costuma contratar, por exemplo, serviços terceirizados de vigilância, conservação e limpeza. Ocorre que muitas vezes essas empresas vão à falência ou simplesmente o empresário não é mais encontrado. Tais situações prejudicam o poder público, bem como os trabalhadores terceirizados, que muitas vezes ficavam sem receber seus pagamentos. A pessoa trabalha o mês todinho e quando dá no final do mês não recebe os tickets, não recebe os vales de transporte, nem o salário, às vezes está atrasado, atrasa. Aconteceu já. Não comigo, mas já aconteceu com um amigo meu. Né? Porque quando a gente deve, o povo cobra juro, então não é justo. Se você trabalha, você tem que receber em dia. Diante desse quadro de potenciais danos ao erário, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria e fez recomendações ao Ministério do Planejamento. Essas indicações visam aperfeiçoar o sistema de gestão de contratos de serviços contínuos da administração pública federal. Na decisão, o TCU recomendou que sejam solicitados apenas os documentos exigidos pela Lei de Licitações para diminuir a burocracia nas contratações. Porque nós sabemos que um serviço essencial não pode ficar sem os representantes em cada setor. Então há sempre uma necessidade premente de contratação imediata, e nesse caso das comunicações, ou no caso dos hospitais, ou mesmo das grandes estatais como Petrobras e outras, são empresas, são instituições que precisam ter esse mecanismo à sua disposição, mas obedecendo, claro, ter todos os critérios da moralidade, da impessoalidade, para que possamos ter um serviço público à altura dos desafios do Brasil. O tribunal também recomendou que fique previsto em contrato, de forma expressa, que a administração pública está autorizada a realizar pagamentos diretamente aos empregados, quando esses não forem honrados pelas empresas contratadas. No caso de uma falência, de um desaparecimento da empresa, que a administração possa fazer os pagamentos diretamente aos contratados e que também haja uma maior responsabilização em relação aos pagamentos à União sobre os impostos, sobre o FGTS e, acima de tudo, sobre as contribuições sociais, ou seja, elas jamais deixarão de ser pagas. A Corte de Contas sugeriu ainda a definição como faltas graves nos contratos, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais da Previdência Social. Faltas graves podem dar ensejo à rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de aplicação de outras punições e até do impedimento para licitar e contratar com a União. A mesma medida foi recomendada em relação ao não pagamento de salário, vale transporte e auxílio alimentação nas datas previstas. Isso é uma proposta, uma recomendação que vai preservar os mais legítimos interesses dos funcionários contratados.
Nesse trabalho contou com a parceria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Advocacia Geral da União, Ministério Público Federal e dos Ministérios do Planejamento, Fazenda e Previdência Social. O diálogo público existe há 10 anos e em 2013 está com força total. Além de Brasília, Porto Alegre e Belém já receberam esses encontros promovidos pelo TCU. Gestores públicos, parlamentares e sociedade civil estão discutindo a governança pública com a finalidade de melhorar os serviços prestados ao cidadão. O auditório da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi o palco da primeira edição fora de Brasília do Diálogo Público. Os diálogos públicos são encontros promovidos pelo TCU com a finalidade de aumentar a interação com a administração pública e com a sociedade. Neste ano, o tema principal das reuniões é a busca pela melhoria da governança pública. O Tribunal de Contas da União, que fica em Brasília, com certeza fica mais afastado da conversa com os prefeitos, com os gestores públicos. E como eu já estive do outro lado, já fui gestor público, sei das dificuldades de muitas prefeituras para prestar contas, falta de equipes. E, portanto, essa aproximação que estou iniciando nessa gestão é no sentido de a gente trabalhar preventivamente. Compuseram a mesa de abertura o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, o ministro José Múcio Monteiro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pedro Westphalen, e o presidente do Tribunal de Contas Gaúcho, conselheiro César Miola, entre outros. Também estiveram presentes na abertura o conselheiro Severiano Costa Andrade, presidente do Instituto Rui Barbosa, e o conselheiro Salomão Ribas Júnior, representante da Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. Depois de Porto Alegre, foi a vez do Pará receber o diálogo público. Governança, fiscalizações coordenadas dos tribunais de contas dos estados e municípios, além da contribuição no controle externo da formação de políticas públicas. Esses foram alguns assuntos abordados pelo ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer. Em Belém, o ministro substituto Marcos Benquerer ressaltou a importância do trabalho realizado em parceria com o Tribunal de Contas do Pará e de outros estados. Ele destacou a realização das auditorias coordenadas nas áreas de educação e de meio ambiente. Ou seja, o TCU e os outros 29 tribunais de contas do Brasil estão fazendo amplo diagnóstico da situação do ensino médio. Até o final de 2013, já estão marcados novos diálogos públicos em várias capitais, entre elas Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo. Fazer com que o TCU mostre para a sociedade o trabalho que ele desenvolve, a importância do seu trabalho e para as pessoas conhecerem todas essas atividades e poderem ter uma noção da importância que é o trabalho do TCU para o controle externo, para o bom uso do dinheiro público e também no combate à corrupção e desvios de dinheiro público, que é um dos objetivos principais da atuação do controle interno. Veja a seguir, TCU aprova contas do governo de 2012. A gente volta já já. Uma das principais atribuições do TCU é a análise de contas do governo federal. Em 2013, foram analisadas as receitas e despesas do segundo ano de governo da presidente Dilma Rousseff. O parecer prévio foi aprovado com ressalvas. Agora, o relatório técnico do TCU vai servir de subsídio para o julgamento das contas, a ser realizado pelo Congresso Nacional. O relatório do ministro José Jorge foi apresentado para os demais membros do Tribunal de Contas da União em sessão extraordinária do plenário. O parecer prévio das contas de 2012, segundo ano do governo Dilma Rousseff, foi aprovado. Ao todo, são 22 ressalvas, relacionadas a aspectos de conformidade da receita pública, da execução do orçamento e das demonstrações contábeis. Em decorrência dessas ressalvas e da análise do desempenho governamental, o TCU emitiu 41 recomendações. Essas indicações são dirigidas à Casa Civil, Secretaria do Tesouro Nacional, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a diversos ministérios e entidades.
O relator das contas, ministro José Jorge, destacou o crescimento inclusivo. Esse crescimento inclusivo, para ele existir, ele devia existir em todos os programas. Por exemplo, no transporte, em energia, em educação, em saúde, e não existe. Então, portanto, não há crescimento inclusivo, essa é uma prioridade que não está sendo efetivada. O relatório técnico e o parecer prévio do TCU serão encaminhados ao Congresso Nacional, que deve realizar o julgamento das contas de 2012, que é o chamado julgamento político. A gente continua apontando nos nossos acordos semanalmente as irregularidades, as ilegalidades, mas nós queremos que também o Congresso nos ajude a mostrar isso para toda a sociedade. E o Congresso tem um papel importantíssimo, porque é ele que toma a decisão de aprovar ou não as contas do governo. Nós fizemos o parecer técnico prévio. O TCU vai monitorar o cumprimento das recomendações dirigidas aos órgãos e entidades fiscalizados. Na avaliação das contas do exercício de 2011, das 40 recomendações feitas pelo tribunal, 11 ainda não foram atendidas. O parecer prévio do TCU deve servir de subsídio para o julgamento das contas pelo Congresso Nacional. Nós temos vários anos que não está sendo votada essa matéria. Eu vou externar isso para o presidente do Senado, Renan Calheiros, essa preocupação nossa de que o Congresso possa votar o principal trabalho que o TCU faz e que é uma das principais funções do Congresso, de votar as contas do governo. Faz muitos anos que nós não votamos, com certeza mais de 10 anos, e eu considero essa função fundamental para que a sociedade tome conhecimento desse trabalho que fizemos com muito esforço, analisamos setor por setor aqui no tribunal, e que o Congresso tenha condições de dar conhecimento disso para toda a sociedade. A análise das contas do governo pelo TCU é realizada anualmente. Sempre são tratados temas de impacto para a sociedade. Nas contas de 2012, o assunto de destaque foi o crescimento inclusivo, além de ações voltadas à saúde, educação, transporte e previdência social, entre outros. Você vai ver agora o resultado desse trabalho. Além de subsidiar o julgamento das contas do governo pelo Congresso Nacional, a análise realizada pelo TCU serve para identificar falhas e apontar oportunidades de melhoria na administração pública. É um verdadeiro diagnóstico que considera as receitas e despesas de modo a avaliar se os investimentos estão sendo feitos e se foram alcançados os resultados esperados. E, portanto, eles devem continuar sendo discutidos e debatidos por todos, para que a gente possa examinar o que realmente aconteceu de bom e de ruim no ano de 2012. Todos os setores são analisados. Na saúde foi verificada a situação das políticas públicas, o Sistema Único de Saúde, as metas para a melhoria da infraestrutura e a ampliação da cobertura da atenção básica. Houve aumento de investimentos, mas o Brasil ainda ocupa a posição 72ª no ranking da Organização Mundial de Saúde. Esse ranking considera a despesa estatal em saúde por habitante. Por sua vez, o setor de transporte e infraestrutura possui particularidades e disparidades socioeconômicas que dificultam a integração dos sistemas. A aviação regional, por exemplo, tem como entrave a dificuldade de diluir custos, pois é limitado o número de passageiros. Já na educação, as desigualdades regionais prejudicam o desenvolvimento mais equilibrado. Além disso, dificuldades de permanência e de acesso são fatores que inviabilizam uma educação mais abrangente e de qualidade. A execução descentralizada das políticas de educação básica também contribui para a perpetuação das diferenças educacionais entre as regiões. Outro assunto analisado pelo TCU foi a inclusão digital. As diferenças regionais e a falta de articulação governamental são alguns dos principais obstáculos a serem enfrentados para o alcance das metas estabelecidas pelo Ministério das Comunicações. A inclusão digital pode ser compreendida como a garantia de acesso do cidadão ao uso de tecnologias da informação e de comunicação. O TCU constatou que em 2011, 38% dos domicílios tinham acesso à internet, sendo que na área urbana a proporção era de 43%, enquanto na zona rural, apenas 1 em cada 10 residências acessavam a rede mundial de computadores.
Além disso, ao analisar por regiões, o TCU verificou que na região Sudeste, a metade dos lares possuem acesso à internet. Por sua vez, nas regiões Norte e Nordeste, somente 1 em cada 5 domicílios acessavam a rede. Se vocês examinarem um por um, saúde, educação e outros, a maioria absoluta ele não consegue chegar na meta. Apesar que a gente tem uma justificativa que é o seguinte, a meta do plano é para 4 anos, não há metas anuais, então isso foi o que eu esperei. Então fica difícil a gente julgar se aquilo chegou na meta ou não, a não ser que a gente parta do princípio, que se eu para gastar 100 no ano, eu teria que gastar 25 por ano. Aliás, em 4 anos eu teria que gastar 25 por ano. Mas isso não está explicitado. Mas se você olhar tanto na área social quanto na área de infraestrutura, dá para verificar que a execução é muito abaixo não só do desejo do governo, como da própria necessidade do país. A cada ano, o Tribunal de Contas da União faz o seu papel de emitir o parecer técnico para servir de base ao julgamento a ser realizado pelo Congresso Nacional. No entanto, nos últimos anos, os parlamentares não têm julgado as contas dos presidentes da República. Fica a sensação de alguma coisa inacabada, de alguma coisa sobre a qual o Congresso não pôde ou não considerou prioritário se manifestar. Isso é muito importante num sistema democrático e num sistema de pesos e contrapesos dos diversos poderes, em que o Congresso tem essencialmente a missão fiscalizadora, não só de elaboração de leis, como também fiscalizadora. Para este especialista, a lei deveria ser revista e estipular prazo para que deputados e senadores julguem as contas anuais dos presidentes do Brasil. Muitos especialistas recomendam, sugerem, propõem que seja fixado também para o Congresso Nacional um prazo para o julgamento. Embora o julgamento envolva também questões de natureza propriamente política, ele precisa ser feito e ele deveria ser feito num prazo relativamente curto. Mesmo com a demora do Congresso Nacional de realizar o julgamento político, o trabalho do TCU tem se mostrado efetivo, uma vez que, quando são comprovadas irregularidades no uso das verbas federais, os gestores responsáveis são obrigados a devolver os valores e a pagar multas. No próximo bloco, Lei das Licitações comemora 20 anos e o tribunal realiza seminário para analisar avanços e sugerir melhorias. Você vai ver também outros destaques da atuação do TCU. Não saia daí. No mês de junho, a Lei de Licitações completou 20 anos. A Lei 8666 é obrigatória para os procedimentos licitatórios da União dos Estados, municípios e também do Distrito Federal. O Tribunal de Contas da União realizou um diálogo público para avaliar a Lei de Licitações e discutir possíveis avanços. Acompanhe. Os 20 anos da Lei de Licitações foram celebrados em diálogo público promovido pelo Tribunal de Contas da União. A Lei 8666 representou avanços ao regulamentar as formas de compras e contratações de serviços realizadas pelos órgãos públicos e define uma série de critérios para garantir a impessoalidade nas contratações e a razoabilidade dos preços cobrados. Além disso, foram definidos os parâmetros para os casos em que é possível a dispensa ou a inexigibilidade de licitação. Mas, com o tempo, foram identificadas algumas fragilidades na aplicação da lei, como, por exemplo, a demora dos procedimentos licitatórios. Da mesma forma, foram surgindo soluções como o pregão eletrônico e, mais recentemente, o regime diferenciado de contratações, RDC. Para discutir possibilidades de avanço na Lei de Licitações, o TCU reuniu especialistas, autoridades e gestores em um diálogo público. O evento tratou de temas como os procedimentos para as contratações, convênios e obras públicas, além de controle interno. Outro assunto abordado foi a melhoria da governança para aprimorar o funcionamento da máquina pública. O presidente do TCU, Augusto Nardes, abriu os trabalhos destacando a importância do aperfeiçoamento da Lei de Licitações. Penso que seja fundamental resgatarmos o significado de governança, tema que temos debatido com várias autoridades que hoje nos honram com as suas presenças. A governança que nasce na iniciativa privada,
com a necessidade de garantir aos proprietários, especialmente ao pequeno investidor, que seus interesses sejam preservados na gestão das instituições, que se adapta perfeitamente ao setor público, onde a função dos agentes políticos e gestores é garantir que o interesse público prevaleça sobre o privado. Em seguida, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, ressaltou a importância de serem criadas regras que permitam contratações mais ágeis pela administração pública. A lei, como todos sabem, é uma colcha de retalhos que não tem mais capacidade de contemplar todas as nossas novas necessidades. Tendo tudo isso em mente, foi que estabelecemos como uma das prioridades para a atual gestão da presidência do Senado Federal a atualização da Lei 8666, mais conhecida como Lei das Licitações. Ela já não atende mais às demandas do nosso crescimento e desenvolvimento, tampouco às necessidades de, como já frisei, de dar transparência aos atos governamentais. A ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann, destacou a eficiência do regime diferenciado de contratações. A Constituição Cidadã foi também a primeira na história a dar um tratamento mais robusto e abrangente à organização da administração pública. Foi nesse contexto que o artigo 37 da Constituição consagrou a licitação como um meio adequado para realizar as contratações públicas e preparar as ações de governo. O texto constitucional estabeleceu que a licitação deveria ser a expressão concreta, no âmbito das contratações públicas, dos princípios da administração: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No diálogo público, também foram realizadas palestras com o professor Marçal Justen Filho e com o ministro emérito do STF, Aires Brito. Existência de um debate, um contato direto com a comunidade permite a compreensão por parte da comunidade de que o tribunal se integra num processo democrático. A Constituição está fazendo 25 anos e a Lei de Licitações, 20 anos. Motivo suficiente, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. Motivos, então, para uma comemoração de gala, né? Em rigor, de admiração e de gratidão, porque o Brasil está bem servido de Constituição e de leis exemplares nascidas a partir dos princípios e das regras nela, Constituição, contidos. O encontro foi encerrado pelo ministro do TCU, José Múcio Monteiro, que coordenou os trabalhos. Para ele, o seminário vai muito além da celebração dos 20 anos da Lei de Licitações. Primeiro, ela mudou pouco o que já vinha de 2 anos antes, né? Essa veio da Constituição de 88, vamos dizer assim, da lei que vinha de 86. Mas o Brasil trabalhou esses 20 anos com ela. Eu acho que agora, como todas as coisas na vida, cabe se aperfeiçoar, cabe ver onde são as dificuldades, aprimorar, não é simplesmente sepultar o que aí está. É procurar experiência com outros países que estão com um trabalho melhor que o nosso para ver onde é que nós podemos aperfeiçoar. Veja agora mais destaques da atuação do TCU. Confira. O TCU fez fiscalização na área de saúde em 2010. Agora, as determinações e recomendações estão sendo monitoradas. Sob a relatoria do ministro José Jorge, a Corte de Contas constatou que mais de 70% das indicações feitas à Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul foram cumpridas. Por sua vez, a Secretaria de Saúde porto-alegrense cumpriu todas. Já na Secretaria Paraense de Saúde, apesar dos problemas encontrados, há evidências de que o governo do Pará tem tomado medidas para cumprir as indicações do TCU. No entanto, a Secretaria de Saúde de Belém ainda não enviou todas as informações solicitadas. O não atendimento pode sujeitar os responsáveis a multas. O ministro do TCU, Raimundo Carreiro, foi o relator de auditoria contábil no Ministério dos Transportes. Constatou-se que houve grande volume de restos a pagar. No entanto, esse montante baixou de 7,6 bilhões em 2008 para 6,8 em 2009. O Tribunal de Contas da União encontrou também créditos extraordinários sem os requisitos de urgência e imprevisibilidade.
Pontes e viadutos federais são monitorados pelo Tribunal de Contas da União. O TCU determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, que identifique os que estão em situação crítica e promova a sua reparação. Além disso, o DENIT deve ter plano de ação para a prevenção periódica. Ao todo, mais de 5.000 pontes e viadutos precisam de inspeção. Está previsto para o fim do ano que o DENIT conclua o sistema informatizado com o inventário completo de todas as pontes e viadutos federais. Para o relator do TCU, ministro José Múcio Monteiro, a inexistência da manutenção faz com que falhas de fácil correção transformem-se ao longo do tempo em graves problemas. Monitoramento de queimadas mostra avanços, mas há pontos a melhorar, diz TCU. Em 2011, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria. Agora monitorou as indicações feitas. Como ponto positivo, verificou-se que metade das recomendações já foram implementadas. No entanto, algumas falhas permanecem. Ainda faltam indicadores precisos sobre queimadas e incêndios florestais. 2/3 das unidades de preservação ainda não têm plano de manejo. Também é necessário que os órgãos estaduais, bombeiros, IBAMA e Instituto Chico Mendes estejam mais integrados. Sob a relatoria do ministro Haroldo Cedrais de Oliveira, o TCU reiterou as recomendações de criação de indicadores das queimadas e de aumento da integração entre os órgãos fiscalizadores. O Tribunal de Contas da União realizou o seminário Desafios para o Ensino Médio de Qualidade. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, destacou a educação como indutora do desenvolvimento. Por sua vez, o coordenador do seminário, o ministro Valmir Campelo, enalteceu o encontro para a definição de parâmetros. É que o TCU e outros 29 tribunais de contas estão realizando auditoria no ensino médio. Já o deputado federal Isalci mostrou preocupação com a qualidade das avaliações nacionais. Houve ainda a palestra do secretário executivo do Ministério da Educação, Henrique Paim, que falou dos avanços no sistema educacional brasileiro. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em Ação. Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook e Twitter e no canal do YouTube. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!